Alguns dos reis perversos que conhecemos na Bíblia também foram casados com rainhas ou mais, que encorajaram seus maridos a fazer o mal ou elas mesmas fizeram o mal em nome de seus maridos. Exemplos dessas rainhas malvadas mencionadas na Bíblia estão Jezabel, rainha de Israel. Um judeu não deveria se casar com um pagador, assim o Senhor entendeu que o fez. Acabe abandonou a palavra de Deus e foi casar-se com Jezabel, princesa de Sidom, filha de Tobaal, rei dos Sidonios. Jezabel e Acabe, seu marido, empurraram ainda mais o reino de Israel para a idolatria, pois eles estabeleceram a religião de Baal no reino. Jezabel era filha do sacerdote rei Tobaal, governante das cidades fenícias de Tiro e Sidom. O nome dela em fenício fez Prímula, mas o nome exato em hebraico, Jezabel, fez lixo, que era como ela era conhecida. No Antigo Testamento, Jezabel era esposa do rei Acabe. Acabe era o monarca do reino de Israel naquela época. Acabe não apenas atingiu Jeroboão na idolatria, mas ele também se casou com Jezabel, que era filha do rei dos Sidonios. Ambas as ações desenvolvidas a cooperação de Acabe como um rei extremamente perverso. De acordo com o livro dos reis, Acabe foi reconhecido como o rei que foi o pior de todos os reis. Ele foi capaz de criar muita destruição ao longo dos seus 22 anos de governo. Este era o homem com quem Jezabel era casada. Era abundantemente evidente que ela usava Acabe para atingir seus objetivos nefastos, e ele não precisava de muito convencimento. Esta foi a primeira vez que um rei de Israel se aliou pelo casamento com uma princesa pagã. Ela adorava Baal. A prática do espírito de Baal tornou-se generalizada em Israel durante o reinado de Acabe, e a prática do espírito de Baal também afetou Judá. Várias partes adoraram Baal de diferentes maneiras, e Baal provou ser um deus altamente universal. Vários locais destacaram um ou outro de suas características e projetaram seitas especiais do baalismo. Baal é retratado nas esculturas usando um capacete adornado com chifres de touro, um símbolo de força e fertilidade. Ele certamente representa uma clava ou massa em uma das mãos, provavelmente representando o trovão, e um lançamento adornado com folhas na outra, possivelmente representando relâmpagos e vegetação. Depois que eles se casaram, Jezabel convenceu Acabe a aceitar Baal. Ela era uma mulher que ansiava por mais poder e autoridades, silenciava qualquer um que tentasse desafiar sua autoridade. Ela não foi dirigida por nenhum princípio, não foi constrangida por nenhum medo de Deus ou do homem, e foi zelosa em seu compromisso ao culto pago que ela praticava. Ela não poupou esforços para manter a idolatria em toda a sua grandeza ao seu redor. Suas ações foram, em muitos aspectos, extremamente prejudiciais ao reino de Israel e de Judá. O capítulo 21 de Reis traça os acontecimentos que levaram à morte de Jezabel e Acabe. Não há muitos casais na Bíblia que sejam menos atraentes de se olhar do que o rei Acabe e a rainha Jezabel. Na conclusão de Reis, somos apresentados ao seu crime obsceno e perturbador. Porque sofreram com uma ausência quase total de liderança carismática, eles foram forçados a recorrer ao engano, ao egoísmo e à astúcia para alcançar seus objetivos. O local é Jezreel, onde Acabe e Jezabel tinham um palácio. Ao lado do palácio havia um vinhedo possuído por Nabote, o jezreelita. E Acabe desejou fixação à vinha para que ele pudesse plantar uma horta ali. Nabote decidiu-se a vender ou trocar seus terras desde que a lei de Israel decretou que essa propriedade deve permanecer na família ao qual foi especificamente atribuída. Números capítulo 36, versículo 7, Bíblia Amplificada. Portanto, nenhuma herança dos israelenses será determinada de tribo para tribo, pois cada um dos israelitas sobreviverá com a herança da tribo dos ancestrais tribais de seu pai.
Quando Jezabel encontrou seu marido irritado e mal-humorado e soube da recusa de Nabote em vender sua vinha, ela garantiu a Acabe que a vinha logo seria dele. 1 Reis capítulo 21 versículo 8 a 16. Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. 8 Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Agora, nas cartas que ela escreveu, proclame um jejum e coloque Nabote à frente do povo. E sente 2 homens inúteis e sem princípios à sua frente e faça-os testemunhar contra ele, dizendo: você amaldiçoou Deus e o rei. Então canse-o e apedreje-o até a morte. Então os homens de sua cidade, os mais velhos e os nobres que viviam lá fizeram como Jezabel lhes ordenado mandado assim como estava escrito nas cartas que ela havia enviado a eles. 2 homens inúteis, sem princípios, vieram e se sentaram à frente dele e testemunharam contra ele, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e o rei. Então eles o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então eles enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado até a morte. Quando Jezabel ouviu que Nabote havia sido apedrejado até a morte e estava morto, Jezabel disse a Acabe: levante-se, tome posse da vinha de Nabote, o jezreelita, que ele decidiu dar-lhe por dinheiro, pois Nabote não está vivo, mas morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, ele se clamou para descer a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Que ele decidiu dar-lhe por dinheiro, pois Nabote não está vivo, mas morto. Este ato, instigado por Jezabel, levou à morte de Nabote e ao confisco de sua vinha por Acabe. Deus enviou o profeta Elias para confrontar Acabe por seus pecados, e Deus anunciou julgamento sobre Acabe e Jezabel por causa de seus atos perversos. Eventualmente, Acabe foi morto em uma batalha, e Jezabel encontrou um destino terrível, sendo lançado pela janela e sendo devorado por cães, cumprindo a profecia de Elias. A história de Jezabel é um exemplo de como uma pessoa influente pode usar seu poder para promover o mal e levar outras pessoas ao pecado. Ela é lembrada como uma das rainhas mais malvadas da Bíblia devido à sua influência na promoção da idolatria e à sua crueldade em busca de poder e ganho pessoal. Sua história serve como um lembrete das consequências do pecado e da importância de permanecer fiel a Deus em vez de ceder às tentativas do mundo.